Pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Adson Diniz, um dos pastores adjunto ali na Assembleia de Deus Matriz em Madureira, Campo de Madureira. Eu queria deixar registrado aqui uma mensagem que Deus, pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, me deu iluminação para que, estudando a palavra de Deus, eu compreendesse algumas coisas para o nosso tempo, para os nossos dias. E eu queria, em cima desse texto sagrado, usando texto e contexto e toda a iluminação que o Espírito Santo me deu em nome de Jesus, queria compartilhar com vocês uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, uma palavra que, se você compreender ela, e você vai compreender, ela vai mudar a tua história, porque tem mudado a minha. Então vem comigo e que você faça essa mensagem chegar aos teus familiares, amigos e aonde o Espírito de Deus colocar no teu coração. Deus me pergunta e eu respondo: uma vara de amendoeira. Pastor Adson, em Jesus. Amendoeira, isso aqui é uma amendoeira. Vamos entender o significado dela e a aplicação dela na época do texto escrito e nos nossos dias. A amendoeira é uma das árvores frutíferas que floresciam nos nossos campos. Geralmente começa a sua floração entre o final de janeiro e março. Sua expectativa de vida é estimada em 50 anos. A árvore de amêndoas é cultivada pelo seu fruto, as amêndoas. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Na época do profeta Jeremias, Deus coloca uma vara de amendoeira diante dele numa visão e pergunta o que ele vê. E ele diz que ele vê uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1, do 11 ao 12. Agora olha que interessante. Qual é a aplicação dessa visão que ele está tendo com a vara da amendoeira e a aplicação do que Deus responde após ele dizer que ele estava vendo uma vara de amendoeira? Jeremias, olha, Deus fala: Jeremias, tu viu bem. E Deus vai dizer para ele: porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus pergunta: o que vês? Jeremias responde: uma vara de amendoeira. O Senhor diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Velar, ficar acordado em vigília, permanecer de vigia, de sentinela, vigiar, guardar. Em Jeremias, a expressão vejo uma vara de amendoeira, Jeremias 1,11, significa pressa, porque a raiz da palavra hebraica traduzida por amêndoa significa ter pressa. Olha que coisa interessante. Mostrando ao profeta uma vara de amendoeira para significar que o Senhor apressará o cumprimento da sua palavra. E ele mesmo vigiará, acompanhará, estará de prontidão observando o seu cumprimento. Quer dizer, Deus mostra para Jeremias uma vara de amendoeira, pergunta pelo que ele está vendo, ele diz uma vara de amendoeira, e Deus responde: viste bem, porque eu velo, quer dizer, sobre a minha palavra para cumprir. A raiz da palavra amêndoa, né, no seu significado original, diz pressa. E Deus está dizendo para Jeremias: o que você está vendo é que eu tenho pressa de cumprir a minha palavra sobre esse povo que está em desobediência com meus mandamentos e quebrando a aliança comigo. E eu mesmo, além de ter pressa, eu vou estar acordado, acompanhando e vigilante para que se cumpra a minha palavra sobre eles. O que vejo à minha frente hoje são homens e mulheres que a família, amigos, parentela e sociedade dizem:
Este, como vara de amendoeira, fora de estação, não servem para nada. O que eu vejo hoje é que a minha geração está desprezando os profetas de Deus, a minha geração está desfazendo os profetas de Deus, a minha geração não está dando crédito aos profetas de Deus, até porque o que tem de profeta mentiroso, o que tem de profeta sem escrúpulo, o que tem de homens e mulheres se fazendo profetas e profetizas de Deus não está no mapa. Porque a gente vê eles se doando como profeta e profetiza, falam asneiras, falam tudo que não deve. E no final a gente olha para eles, eles acabam sumindo. No caso de Jeremias, Deus está falando: Jeremias, eu vejo, o que eu coloquei diante de você? Uma vara de amendoeira. E Deus está dizendo: viste bem, porque assim como a raiz da palavra amêndoa, no seu significado original, significa pressa, eu também tenho pressa de cumprir a minha palavra sobre esse povo rebelde. E eu mesmo velo, quer dizer, eu mesmo vou acompanhar, vou estar acordado, vou estar ali pertinho, vendo o cumprimento dela. E o que eu vejo na minha geração hoje é que a minha geração, os pais, os filhos, os irmãos, líderes, as pessoas estão desprezando as varas de amendoeira que Deus está mostrando para essa geração, dizendo: olha, por causa do pecado dessa nação, por causa da desordem dessa nação, por causa da mentira dessa nação, por causa do sangue inocente derramado nas ruas dessa nação, eu tenho pressa em cumprir o meu juízo sobre essa nação. E eu mesmo vou estar acompanhando. Já que não estão dando crédito à minha palavra, já que não estão dando crédito aos profetas que eu estou enviando, já que não estão dando crédito aos sinais que eu estou dando, então eu vou usar a natureza de maneira letal para trazer juízos e justiça sobre essa nação chamada Brasil. É por isso que para onde se olha hoje no Brasil a gente está vendo. Se nós olharmos os países à nossa volta, nós vamos ver que é a natureza que está sendo usada de maneira letal para colocar cobrança no meio de uma geração que perdeu o temor a Deus, está vivendo a inversão de valores, o pecado está tomando conta, sangue inocente sendo derramado para tudo quanto é lado, o litígio tomando conta, o suicídio, o homicídio, o fratricídio, o feminicídio, a pedofilia, a mentira, o engano, o crime passional, tudo quanto é sorte de lixo tem acontecido nesses países à nossa volta, está acontecendo no Brasil. E quando nós olhamos para os países à nossa volta, nós vamos perceber que a natureza de maneira letal está destruindo tudo aquilo que o homem construiu com as suas mãos e também ceifando a vida deles. Quando nós olhamos para a Síria e para a Turquia, está lá um terremoto de maneira letal, matou mais de 50 mil pessoas e deixou os dois países debaixo de escombro. Quando nós olhamos para a ilha de Maui, no Havaí, o fogo tomou conta de tudo ali e pessoas morreram para tudo quanto é lado. Quando nós olhamos ali para o Japão, um terremoto às 4 horas da manhã colocou parte do país debaixo de escombros e quantas vidas foram ceifadas. Se nós olharmos aqui para o Rio Grande do Sul, nós vamos ver que as inundações através das chuvas trouxeram uma destruição, uma calamidade total no estado. Na virada do ano aqui no Rio de Janeiro, caiu uma chuva que destruiu a maioria das casas, destruiu a maioria das construções, foi uma coisa caótica que até agora, em março, as pessoas ainda estão se recuperando desse problema. Se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver o que está acontecendo na Líbia. Uma inundação fez com que as águas jogassem mais da metade da cidade dentro do mar e até agora pessoas estão sumidas e não encontraram essas pessoas. Então, se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver no Congo, guerra civil, aqui no Equador, está lá em guerra civil. Países que perderam o temor a Deus, países que proibiram a leitura da Bíblia, países que estão perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim como aconteceu na época de Jeremias, está acontecendo na nossa época. E o Senhor está dizendo: Jeremias, o que você vê? Uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu tenho pressa em cumprir a minha palavra de juízo sobre uma nação pecadora e rebelde. E eu mesmo, Deus, vou estar acompanhando o cumprimento dessa palavra. Porém o Senhor me diz: viste bem, pois eu tenho pressa de libertá-los, curá-los, sará-los, salvá-los e capacitá-los para que carreguem a minha presença e poder, para que, ao nome do meu Filho Jesus, expulse os demônios, cure os enfermos e doentes, ressuscite os mortos,
liberte os cativos, dê em vista aos cegos, fala ao mudo, audição ao surdo, e ensine a minha palavra a esta geração. Quer dizer, Deus tem pressa de libertar uma geração para que não venham os juízos sobre ela, porque os juízos vão vir. O pecado dessa nação brasileira subiu às narinas de Deus, mas antes de Deus trazer os juízos, Ele está dando as oportunidades que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos orar para que os governantes dessa nação temam a Deus, para que os governantes dessa nação não se levantem para perseguir a igreja, para que os governantes dessa nação não proíbam o uso da palavra de Deus, porque todos os países que fizeram isso estão em autodestruição. É só olharmos a nossa volta. E Deus, antes de trazer o juízo sobre essa nação, Deus está dando uma oportunidade de que os governantes e a nação temam a Ele. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e que através do Senhor Jesus Cristo os governantes dessa nação temam a Deus, respeitem a igreja de Deus nessa nação e nunca proíbam o uso da palavra de Deus, porque se isso fizerem, Deus vai apressar o juízo que tem sobre essa nação, como Ele mostrou para Jeremias na época dele. Deus tem me mostrado na minha época que Deus tem pressa de trazer juízos sobre essa nação, e Ele mesmo vai velar sobre isso. Mas antes disso acontecer, Ele está dando uma última oportunidade. Ao longo desses anos que se segue, de 2024 até 2028, é o tempo que Deus vai usar para, através de sinais, chamar a atenção dessa nação brasileira. Deus em Jesus conta com eu e com vocês, pastores. Deus conta conosco para que possamos despertar no coração dos governantes e do povo temor a Ele, para fazer com que os governantes e esse povo respeite a igreja do Senhor Jesus nessa nação, para fazer com que os governantes e o povo não abram mão da palavra de Deus, não tentem desfazer da palavra de Deus. Tem muita gente aí se levantando para perseguir a igreja de Jesus, tem muita gente se levantando para queimar a Bíblia aqui nessa nação, para estar escarnecendo da palavra do Senhor, tem muita gente escarnecendo de Deus. E assim como Deus mostrou para aquela geração, a Jeremias, Deus tem me mostrado. Adson, o que você vê? E eu tenho dito, Deus, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor tem dito para mim, viste bem, porque eu tenho pressa em cumprir juízo sobre uma nação pecadora. E eu mesmo vou estar acordado e de prontidão, acompanhando o cumprimento dela. Porém, o Senhor me disse, mas antes de eu trazer esses juízos, por causa do pecado dessa nação, por causa do sangue inocente derramado, eu vou te usar para você gritar nos 4 cantos dessa nação. Já são mais de 60 comunidades aqui no Rio de Janeiro que nós temos entrado evangelizando com os panfletos, entregando as Bíblias. Temos ido a alguns estados e lá temos pregado a palavra. Tive aí uma temporada lá em cima, na cidade de Petrópolis, ali também, junto com os pastores amigos, ministrando a palavra, fazendo o evangelismo, convidando as pessoas a temerem a Deus, reconhecerem Jesus como seu Salvador, tomarem posse da Bíblia. Agora, dia 20, estou indo com uma comitiva missionária para o bairro Teixeira, na Bahia. Passaremos ali alguns dias evangelizando, pregando a palavra, gritando para essa geração que é tempo de temermos a Deus, é tempo de nos tornarmos igreja de Cristo, é tempo de tomarmos posse do plano da salvação que está aqui, na palavra de Deus, a Bíblia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui quem vos falou foi o pastor Adson Diniz. A paz do Senhor Jesus Cristo.